Você precisa parar de ajudar. Eu sei exatamente como essa frase soa. Soa como o oposto direto de tudo o que você aprendeu no banco da igreja. A vida inteira, fomos ensinados que a marca do verdadeiro cristão é a caridade. A mão estendida, o ajudar o próximo indiscriminadamente. Mas e se eu te dissesse que essa ajuda sem direção, essa bondade sem discernimento, é exatamente o que está drenando a sua força, o seu tempo, suas finanças e, pior, bloqueando as suas bênçãos? E se eu te provasse, usando a própria Bíblia, que ao ajudar certas pessoas, você não está obedecendo a Deus, mas sim se tornando cúmplice de um espírito que ele rejeita? A palavra de Deus não é um manual de ingenuidade. É um livro de sabedoria divina e estratégia espiritual. Jesus nos mandou ser prudentes como as serpentes. Mas muitos de nós estamos agindo apenas como pombas ingênuas. E estamos tendo nossas bênçãos roubadas por lobos. Hoje vamos mergulhar fundo nas Escrituras para expor um alerta que poucos têm a coragem de pregar. Existem pessoas que Deus ordena que você não ajude. O que você vai ouvir aqui vai confrontar sua zona de conforto, mas vai salvar o seu propósito. Antes de continuarmos, eu preciso que você faça algo crucial neste exato momento. Se você tem fé verdadeira, se você acredita que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e se você está cansado de ter sua vida drenada por pessoas que Deus não mandou você socorrer, eu quero que você aperte agora o botão do joinha. Não faça isso por mim ou por este canal. Faça isso como um ato profético, uma declaração espiritual. Ao clicar no like, você está dizendo a si mesmo e ao mundo espiritual: eu escolho a sabedoria de Deus acima da opinião dos homens. Eu me recuso a continuar sendo drenado. Eu estou pronto para proteger as bênçãos que Deus me deu. Muitos verão este vídeo, mas apenas aqueles que estão famintos pela verdade ficarão até o fim. A sua curtida é o seu primeiro passo para selar este compromisso com o discernimento. Se você está pronto para parar de ter sua paz roubada e seu destino adiado por ajudar as pessoas erradas, confirme sua posição agora mesmo. Vamos entender o cerne da questão. Deus é amor, e Ele ordena a caridade. Isso é inegável. Mas o mesmo Deus que ordena a caridade é um Deus de ordem, justiça e propósito. Ajudar o próximo é um mandamento. Mas como ajudamos e quem ajudamos exige sabedoria espiritual. Quando a sua ajuda alimenta o pecado de alguém, você não está sendo bom. Você está sendo cúmplice. Quando a sua ajuda impede que alguém enfrente as consequências necessárias para o seu próprio arrependimento, você não está sendo um agente de Deus. Você está se tornando uma barreira para o tratamento que Deus estava tentando aplicar na vida daquela pessoa. A Bíblia deixa claro que existem pessoas que estão em rebelião ativa contra Deus. Pessoas que não buscam ajuda para mudar, mas buscam recursos para continuar no erro. E quando você financia, apoia ou gasta sua energia emocional com esse tipo de pessoa, você está, na prática, financiando a desobediência. Você está pegando o recurso que Deus lhe deu para a sua obra e o entregando nas mãos do inimigo. Isso é desobediência. A primeira pessoa que a Bíblia nos adverte a ter extrema cautela em ajudar é o escarnecedor obstinado. Este não é o pecador arrependido que caiu e precisa de uma mão para se levantar. Este é o indivíduo descrito em Provérbios, aquele que zomba da sabedoria e da disciplina. É a pessoa para quem você dá um conselho bíblico e ela ri na sua cara. É aquele que pede sua ajuda financeira, mas você sabe que ela usará esse dinheiro para alimentar vícios ou continuar em um estilo de vida que Deus condena. A Bíblia é dura com ele. Provérbios 9:7 diz: quem corrige o escarnecedor traz sobre si afronta, e quem repreende o ímpio recebe a sua mancha. O que a palavra está dizendo? Ela está dizendo que tentar ajudar o escarnecedor com correção ou recursos é inútil e perigoso. Você não vai mudá-lo, você vai se contaminar. A sua ajuda para ele é como jogar pérolas aos porcos. Você não está curando. Você está apenas sujando as pérolas que Deus lhe deu.
e sendo desrespeitado no processo. O segundo tipo de pessoa que a Bíblia nos dá um alerta, vermelho claro, é o preguiçoso voluntário. Em nossa sociedade, às vezes confundimos falta de oportunidade com falta de caráter. Mas a Bíblia faz uma distinção muito clara. Estamos falando daquele que é apto para o trabalho, tem saúde e oportunidades, mas se recusa a trabalhar e prefere viver da ajuda dos outros. O apóstolo Paulo foi radicalmente claro sobre isso em 2 Tessalonicenses 13:10. Porque, quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto: se alguém não quer trabalhar, que também não coma. Observe a palavra. Não quer trabalhar, não pode. A sua ajuda, neste caso, não está combatendo a pobreza, está financiando a preguiça. Você está, na verdade, incentivando o pecado da indolência. Ao dar o peixe repetidamente a quem se recusa a aprender a pescar ou a segurar a vara, você o torna dependente e viola um princípio divino do trabalho. Ajudar essa pessoa não é misericórdia, é compactuar com a desordem. Você se torna um facilitador do pecado dela. E Deus vai pedir contas do recurso que Ele lhe deu. O terceiro tipo de pessoa que a Bíblia ordena que você não sustente é o manipulador emocional ou o falso convertido. Este é talvez o mais perigoso e difícil de discernir, porque ele usa a própria linguagem da fé contra você. Ele aceitou Jesus na semana passada e hoje já tem uma lista de necessidades financeiras urgentes. Ele chora, ele sabe citar os versículos certos sobre provisão e ajuda ao irmão. Ele fala em provação e ataque do inimigo. Mas o seu coração está longe de Deus. O verdadeiro Deus dele é o seu próprio ventre, suas próprias vontades. A Bíblia nos dá um alerta direto em Romanos 16 e 18 sobre aqueles que não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quando você ajuda essa pessoa sem um profundo e claro discernimento do Espírito Santo, você não está ajudando um irmão necessitado. Você está alimentando um parasita espiritual. Você está sendo enganado por uma performance de santidade. A sua ajuda aqui não cura. Ela apenas ensina ao manipulador que o seu teatro religioso funciona e ele continuará a drenar o próximo crente ingênuo que cruzar o seu caminho. A quarta pessoa que você deve parar de ajudar imediatamente é o ingrato crônico, também conhecido como o murmurador. Este é o indivíduo para quem a sua ajuda nunca, jamais será suficiente. VOC da AME. E ele reclama que você não deu o braço inteiro. Você paga a conta de luz dele e ele reclama que você não pagou a conta de água também. Você o tira do poço e ele reclama que a corda que você usou machucou o seu ombro. Este é o exato espírito do povo de Israel no deserto, que recebia o maná dos céus, a provisão milagrosa de Deus, mas chorava com saudades dos pepinos e alhos do Egito, preferindo a escravidão com comida à liberdade com responsabilidade. A ingratidão é um pecado terrível aos olhos de Deus, porque ela despreza a providência. E quando você continua ajudando o ingrato, você está, na prática, alimentando esse espírito de murmuração. Você ensina a ele que o seu descontentamento é recompensado. Jesus curou 10 leprosos, e apenas um voltou para agradecer. Jesus fez questão de perguntar: onde estão os outros 9? Mostrando que a gratidão é o selo esperado da bênção. Ajudar o ingrato crônico é desperdiçar sua energia emocional e seus recursos financeiros. É despejar água boa em um odre furado. O quinto indivíduo que Deus ordena que você se afaste e não ajude é o semeador de contendas. A Bíblia é mortalmente séria sobre essa pessoa. Em Provérbios, capítulo 6, entre as 7 coisas que o Senhor abomina, que a sua alma detesta, está aquele que semeia contendas entre irmãos. Estamos falando da pessoa fofoqueira, do intrigante, daquele que vive para criar divisão, seja na sua família, no seu trabalho ou na sua igreja. Ele se aproxima de você pedindo ajuda, talvez um favor, um empréstimo, ou apenas o seu tempo e os seus ouvidos. Mas o objetivo dele não é ser ajudado, é extrair informação, é usar a sua validação, o seu apoio
para fortalecer sua posição de ataque contra outra pessoa. Quando você ajuda o semeador de contendas, seja financeiramente dando-lhe recursos para continuar sua obra de divisão, ou seja, dando-lhe uma plataforma. Seus ouvidos atentos, você se torna cúmplice na destruição de relacionamentos. Você está financiando a obra da carne que Deus mais detesta. Romanos 16 e 17 é uma ordem, não uma sugestão. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos, e afastai-vos deles. A ordem não é ajude-os a mudar. A ordem é afastai-vos. Você está conseguindo perceber a profundidade disso? O discernimento que estamos tratando aqui não é sobre falta de amor. Pelo contrário, é sobre o verdadeiro amor, que é obediente à sabedoria de Deus. É sobre amar a Deus e aos seus princípios acima da nossa necessidade humana e carnal de sermos vistos como bons aos olhos dos outros. O seu tempo é um dom de Deus. O seu dinheiro é um dom de Deus. A sua unção, a sua paz de espírito, a sua estabilidade emocional. Tudo isso são dons preciosos que Deus lhe confiou. E Deus vai te pedir contas de como você administrou o que Ele te deu. Você é um mordomo, não o dono. Se você, o mordomo, pega o dinheiro do seu Senhor Deus e o entrega conscientemente ao escarnecedor, ao preguiçoso voluntário, ao manipulador, ao ingrato e ao semeador de contendas, você acha que o seu Senhor vai te chamar de servo bom e fiel? Absolutamente não. Você será considerado um servo negligente, que pegou a semente que era para a colheita do reino e a usou para alimentar os ratos e as pragas. Ajudar as pessoas erradas não é um erro de cálculo, é um ato de má mordomia espiritual. Já passamos da metade da nossa jornada, e a revelação vai ficar ainda mais profunda. O que eu vou te revelar nas próximas pessoas desta lista é ainda mais confrontador, pois envolve pessoas que podem estar dentro da sua casa, no seu círculo de amizade mais íntimo, ou até mesmo na liderança da sua igreja. Se esta mensagem está queimando no seu espírito, se você sente que o Espírito Santo está te despertando para um novo nível de sabedoria e proteção espiritual, eu não quero que você perca o próximo alerta. Por isso, se você ainda não faz parte deste exército de homens e mulheres que buscam o discernimento acima de tudo, você precisa se inscrever neste canal agora mesmo. Aperte o botão vermelho de inscrição e, o mais importante, ative o sino das notificações. Fazer isso não é apenas apoiar este ministério, é garantir que você não perca as mensagens que Deus está enviando para este tempo. Em um mundo de engano, o discernimento bíblico é a sua armadura. Inscreva-se agora e garanta que você estará aqui para o próximo aviso de Deus. Não seja pego de surpresa. O sexto tipo de pessoa que a Bíblia ordena que você não ajude, e na verdade, que você não sequer receba em sua casa, é o falso profeta ou o portador de heresias. Este alerta é um dos mais severos de todo o Novo Testamento. O apóstolo João, o apóstolo do amor, é quem nos dá esta ordem direta. Em 2 João, capítulo 1, versículos 10 e 11, ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, a doutrina de Cristo, não o recebais em casa, nem tampouco lhe deis as boas-vindas, porque quem lhe dá as boas-vindas é participante das suas más obras. Você compreende a gravidade disso? A ordemene, oe tente corrigilo. A ordemene, oe ori por ilai, a distancial. A ordem é: não o receba e não lhe dê as boas-vindas. Quando você ajuda um falso mestre, seja dando-lhe uma plataforma para falar, seja apoiando financeiramente o ministério dele, seja simplesmente dando-lhe o seu tempo e a sua hospitalidade, você não está sendo misericordioso. Você está, segundo a Bíblia, se tornando participante das suas más obras. Você está pegando a bênção de Deus na sua vida e a usando para patrocinar alguém que está ativamente espalhando o engano e envenenando as ovelhas de Cristo. Isso é uma ofensa direta à santidade da verdade. O sétimo e último tipo de pessoa, e este é talvez o mais doloroso e confrontador de todos, é o parente opressor
ou o familiar parasita. É o filho que se recusa a crescer, a nora que só semeia discórdia, o irmão que vive de empréstimos que nunca paga, ou o parente que usa o vínculo sanguíneo como uma licença para drenar sua vida financeira e emocional. Jesus foi radical quanto a isso. Ele honrou seu pai e sua mãe, mas quando sua família tentou impedi-lo de cumprir seu propósito, ele perguntou: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Mateus 12:48. Ele estabeleceu um limite claro. O propósito de Deus vem acima das obrigações familiares tóxicas. E o apóstolo Paulo complementa em 1 Timóteo 5:8, dizendo que se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Note que o versículo diz ter cuidado prover. Não diz sustentar a preguiça ou financiar o vício. Você tem a obrigação de prover ao seu sua casa, esposa, filhos menores, mas você não tem obrigação bíblica de sustentar o pecado, a manipulação ou a opressão, só porque a pessoa compartilha do seu sangue. Ajudar um parente a permanecer em seu ciclo de destruição não é amor, é covardia. É permitir que o sentimentalismo familiar anule a sabedoria divina. E isso é um bloqueio direto nas suas bênçãos. Agora, você entende. Ajudar o escarnecedor é sujar suas pérolas. Ajudar o preguiçoso voluntário é financiar a desordem. Ajudar o manipulador emocional é alimentar o engano. Ajudar o ingrato crônico é desperdiçar sua energia. Ajudar o semeador de contendas é ser cúmplice da divisão. Ajudar o falso profeta é patrocinar a heresia. E, finalmente, ajudar o parente opressor é permitir que o sentimentalismo destrua seu propósito. A sua bondade sem discernimento não está glorificando a Deus. Ela está fortalecendo as exatas estruturas que o diabo usa para manter as pessoas cativas e para roubar a sua própria unção. Você foi chamado para ser um canal da bênção de Deus, não um depósito de lixo espiritual para onde todos vêm despejar seus problemas sem intenção de mudança. Você é um embaixador do reino, e um embaixador não gasta os recursos do seu rei para financiar os inimigos dele. É hora de parar de pedir desculpas por ser sábio. É hora de parar de se sentir culpado por proteger o que Deus lhe deu. O discernimento espiritual não é um dom opcional, é uma ferramenta de sobrevivência. É o sistema imunológico da sua alma. Sem ele, você viverá uma vida cristã doente, fraca, anêmica, sempre cansado, sempre frustrado, vendo suas finanças irem pelo ralo e sua paz ser roubada, enquanto se pergunta: por que Deus não está abençoando sua generosidade? Deus não pode abençoar a sua desobediência. Ele não pode abençoar a sua parceria com o espírito da preguiça ou da manipulação. O verdadeiro amor, o amor ágape, não é sentimental. O verdadeiro amor quer o melhor para o outro. E às vezes, o melhor que você pode fazer por essas 7 pessoas não é dar-lhes a sua ajuda. É retirar a sua ajuda. É permitir que elas enfrentem o fundo do poço. É permitir que elas colidam com a consequência de suas próprias escolhas. Pois é somente nessa colisão que o verdadeiro arrependimento pode nascer. Ao ajudá-las a evitar a dor da consequência, você está, na verdade, roubando delas a única chance de salvação e transformação real. Portanto, a decisão está diante de você. Você continuará sendo a pomba ingênua, o bom moço que todos usam, mas que Deus não pode usar? Você continuará tendo sua casa, suas finanças e sua mente bagunçadas porque você tem medo de dizer não? Ou você vai se levantar hoje, em autoridade espiritual, e se tornar o servo prudente, aquele que sabe a diferença entre uma ovelha ferida que precisa de cura e um lobo disfarçado que só quer devorar, aquele que entende que a obediência à palavra de Deus, incluindo as partes difíceis como 2 Tessalonicenses 3:10 ou 2 João 1:10, é a maior prova de amor que você pode dar? A escolha é sua. Se você escolhe a sabedoria, se você escolhe o discernimento, se você escolhe a obediência acima da aprovação humana, então a sua vida espiritual, financeira e emocional está prestes a mudar radicalmente.
Você está pronto para fechar as portas para os drenos e abrir as comportas das bênçãos, mas neste ponto, uma voz pode estar gritando dentro da sua cabeça. É a voz da religiosidade, a voz do humanismo disfarçado de fé, e ela diz: mas e quanto a amar o seu próximo como a si mesmo? E quanto a dar a outra face? Preste muita atenção para que você nunca mais confunda isso. Amar o seu próximo é um mandamento inegociável, mas amar não é sinônimo de financiar. Amar não é sinônimo de patrocinar o erro. Você deve amar o escarnecedor, o que significa que você deve orar por ele e desejar que ele encontre a verdade. Mas você não deve ajudá-lo, ou seja, sentar-se à mesa com ele e dar-lhe munição para sua zombaria. Você deve amar o preguiçoso voluntário, orando para que ele encontre a dignidade no trabalho. Mas você não deve ajudá-lo, pagando suas contas e permitindo que ele desobedeça ao mandamento divino de 2 Tessalonicenses. O amor verdadeiro, o amor bíblico, opera em conjunto com a verdade e a sabedoria, não contra elas. O amor verdadeiro, às vezes, se parece com um não firme. E o que fazer com a culpa? Porque no momento em que você disser o seu primeiro não para uma dessas 7 pessoas, especialmente o manipulador ou o parente opressor, a culpa virá como um dilúvio. Eles dirão: eu pensei que você fosse um cristão. Onde está o seu coração? Deus está vendo a sua maldade. Você precisa entender, de uma vez por todas, essa culpa não é o Espírito Santo. O Espírito Santo traz convicção do pecado. E o pecado aqui é a má mordomia. A culpa que você sente ao dizer não para o erro é uma arma de manipulação psicológica. É o grilhão emocional que o inimigo usa para mantê-lo preso ao ciclo de abuso. O discernimento que você recebeu hoje é o seu alvará de soltura. Quando Jesus limpou o templo, chicoteando os cambistas, você acha que ele se sentiu culpado por estragar o negócio deles? De forma alguma. Ele estava agindo em zelo, em ordem divina. Proteger o que é santo não gera culpa, gera autoridade. Pense na sua vida como um jardim que Deus lhe deu para cultivar. O seu tempo, sua energia, suas finanças e sua paz são as sementes preciosas que ele plantou. O escarnecedor, o preguiçoso, o manipulador, todos eles são ervas daninhas. Eles não vêm para o seu jardim para admirar as flores. Eles vêm para sugar a água, bloquear o sol e estrangular as raízes das plantas boas. Por anos, você tem regado as ervas daninhas, achando que isso era a caridade. E você tem se perguntado: por que o seu próprio jardim está morrendo? Por que seus frutos não crescem? Por que você vive cansado e sem recursos? Deus está lhe dando a ordem hoje. Pare de regar as ervas daninhas. A sua ajuda a elas é o que as mantém vivas e fortes, sufocando o propósito que ele plantou em você. Você precisa arrancar essas ervas daninhas pela raiz, e a ferramenta para isso é o não fundamentado na palavra. Só então o seu jardim florescerá. Você precisa entender o seu verdadeiro chamado. Deus não te chamou para ser o Salvador de todos. Já existe um Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. A sua função não é resgatar pessoas que não querem ser resgatadas. A sua função é ser um mordomo fiel dos recursos que Deus lhe deu, para aplicá-los estrategicamente onde ele mandar. A sua energia é finita. O seu dinheiro é finito. O seu dia tem 24 horas. Cada minuto que você gasta ouvindo o murmurador ingrato é um minuto que você não gastou orando. Cada real que você dá ao preguiçoso voluntário é um real que você não semeou em um ministério que ganha almas. Cada gota de paciência que você desperdiça com o escarnecedor é uma gota de unção que você não derramou sobre a sua própria família. Ajudar as pessoas erradas não é apenas um desperdício, é um roubo. Você está roubando do seu próprio propósito, roubando da sua família e roubando das pessoas que Deus realmente colocou no seu caminho para serem abençoadas por você. Esta revelação é o divisor de águas entre o cristão menino e o cristão adulto. O menino espiritual é movido pelo sentimentalismo. Ele quer que todos gostem dele e acha que ajudar é a sua única função. O adulto espiritual
O guerreiro é movido pelo discernimento e pela obediência. Ele entende que sua função é agradar a Deus e não aos homens. E ele sabe que a obediência, às vezes, exige decisões difíceis que o mundo não vai aplaudir. A pergunta é: quem você será a partir de hoje? Você continuará sendo o bom menino que todos usam? Ou se levantará como o guerreiro sábio que Deus pode usar? A sua resposta a esta pergunta determinará o nível da sua bênção. Se você está pronto para o próximo nível, se você está pronto para a autoridade espiritual, prepare-se, pois vamos concluir esta mensagem com o selo final de libertação.